Boa noite. Que bênção estarmos aqui neste meio de semana. Temos um bom número. Muito bom também compartilhar desse sinal aí com os amigos aí da UniBR. Deus abençoe a cada um. Professor Marcelo, Deus abençoe. Que presença abençoada, que oportuno. Então, estou aqui ansioso para ouvi-lo. Então, vou ser rápido aqui no meu recado. Muito bom. Veio o pastor Edson também, no meio de semana aqui. Que bênção. Deus te abençoe, meu amado. A palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 13, eu vou ser bem objetivo aqui nesta noite. O dinheiro é para nós um servo, ou ele é o nosso Senhor? Esta é uma verdade. Ou ele está ao nosso serviço, ou estamos a serviço dele. E diz o texto aí, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O Senhor Jesus coloca lado a lado aqui o serviço a Deus, como também o serviço aos bens. O dinheiro hoje domina todos os lugares, domina as casas das leis, e muitas sentenças são compradas com dinheiro, os palácios dos governos, as cortes do judiciário. É o dinheiro que move, por exemplo, esse período que nós temos de pandemia, porque atrás da moeda que se produz a tecnologia, não é o contrário. É o quanto pode se ganhar com as vacinas. E aí há uma guerra para quem consegue desenvolver o mais rápido possível, em maior número, atingir em maior escala, aí para a vacinação, que é positiva, mas por trás há um interesse. O dinheiro é o maior Deus deste mundo, por ele as pessoas roubam, mentem, corrompem-se, casam-se, divorciam-se, matam e morrem. O dinheiro também é mais do que apenas uma moeda. Hoje eu via uma reportagem lá na Venezuela, hoje com moedas brasileiras, você consegue encher não apenas um tanque, mas 10 carros, moedas, por causa da crise econômica que o país vive. Mas o dinheiro é assim, ele é muito mais do que uma moeda que pode comprar coisas. Na verdade, ele é um espírito desse século, desse mundo, um Deus. A linguagem para ele é Mamon, o Deus do dinheiro. Ninguém pode servir ao Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus, e ao mesmo tempo servir ao dinheiro. Por isso ele é o mais poderoso dono de escravos neste mundo. As pessoas são escravizadas por ele, ou por possuírem muito, ou por deverem muito, porque estão endividadas. Nós vamos falar sobre esse tema também. Então o problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído por ele. O dinheiro, dizem um bom ditado, que o dinheiro ele é um bom servo, mas ele é um péssimo Deus, ele é um péssimo patrão. Não é pecado, então, adquirir riquezas. A riqueza pode ser uma grande bênção de Deus. É Deus quem nos dá saúde, criatividade, sabedoria para adquirirmos riquezas. As pessoas recebem do alto isso, a capacidade de desenvolverem e de enriquecerem. O problema é colocar o coração naquilo que se ganha, na riqueza. A raiz de todos os males não é o dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É se apegar a ele. É devotar a ele um valor que ele não pode ter. O dinheiro não deve ser também uma arma para controlar e dominar as outras pessoas. Mas ela precisa ser instrumentos para servir a Deus, para cuidar da família e auxiliar outros em suas necessidades. Por isso, aquilo que guardamos sem o propósito de
glorificar a Deus, certamente isso nós perdemos. Porque vivemos numa terra que os ladrões escavam e roubam. O que investimos, o que damos, o que administramos para a glória de Deus, isso retemos. Então, multiplicamos, porque encontramos o propósito para aquela moeda. Uma pessoa pode ser rica neste mundo, extremamente miserável no porvir. Mas pode ser muito pobre aqui, não tendo 2 túnicas, mas ser proprietário de grande tesouro no mundo vindouro. Nas CPIs do Congresso Nacional, nas investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, eles estão indo atrás do dinheiro. Estão indo atrás do dinheiro destinado ao combate à Covid-19, dinheiro que foi distribuído de maneira farta, sem uma regulação absoluta, e que pessoas dos poderes federais, estaduais e municipais gastaram dissolutamente. Onde foi o gasto? Como foi gasto? Quem se utilizou dele? E sabe quem é que vai falar? Quem vai responder a respeito de onde foi parar o dinheiro? O próprio dinheiro. O dinheiro fala, ele tem boca, ele comunica. O dinheiro testemunha, ele revela onde está, por exemplo, o seu coração. Não se engane. No dia do juízo final, todo o dinheiro que eu e você recebemos na vida inteira, testemunhará como ele foi utilizado. Se foi para glorificar a Deus, ou se nós fizemos um mau uso do dinheiro. Olha o que o Senhor Jesus diz em Mateus 6, 19 a 21. Ele diz assim, Mateus 6, 19 a 21. Se puder, coloque para mim na tela. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem o ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e não roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Eu concluo, como nós temos lidado com o dinheiro? Ele é seu dono ou ele é seu servo? Você está servindo ao dinheiro ou ele te serve? O seu coração confia na provisão ou confia no provedor? Esse é um grande desafio, não apenas para aqueles que defendem a fé cristã, mas para toda a sociedade. Se estão confiando mais naquele que provê ou na própria provisão. Outro, você é honesto no trato com o dinheiro? Você tem alguma coisa nas suas mãos que não lhe pertence, que não te custou o trabalho, a paga pelo bom trabalho que você fez e você foi retribuído isso com um valor? Os bens que você tem foram ganhados licitamente? Porque vivemos num tempo onde as pessoas estão se vendendo e também estão comprando. Como você tem administrado os seus recursos? Recursos esses que não lhe pertencem. Todos pertencem ao Senhor. Na verdade, os recursos Deus nos confiou. Recursos materiais,
recursos humanos, recursos intelectuais, influência, capital. É Deus que nos dá para gerir. Por isso, aquele que faz uma boa administração dele, abençoa o mundo e glorifica a Deus. Onde você tem aplicado os seus recursos, ou melhor, os recursos que Deus lhe confiou. A palavra de Deus em Lucas capítulo 14, a partir do verso 28, diz o seguinte: pois qual de vós, Lucas 14, 28 a 30, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O texto fala sobre planejamento. Fala em não gastar dissolutamente, sem propósito. Porque nós encontramos todos os dias pessoas que estão extremamente quebradas. Não tem mais nome, não tem capacitação, não tem de onde sair. Porque fizeram tudo sem planejamento. Achou que cartão de crédito era dinheiro, que crédito era extremamente positivo, podia gastar voluntariamente, indistintamente. E de repente, quando se vê, não tem nome. E nada pior do que uma pessoa sem nome, sem crédito. Porque onde ele se apresenta, ele nega o testemunho de ser um verdadeiro cristão. Não tem nome, você imagina só. Se esta pessoa que te recebe lá num supermercado, em algum lugar, fala assim: olha, você não pode comprar aqui, porque você não tem nome, seu nome está sujo. Aquilo atrapalha o seu próprio testemunho. Você prega que o seu Deus é dono do ouro e da prata, mas você se tornou escravo de um e não serve a ele, está servindo a um outro Deus que não é o dono do ouro e da prata. Você tem planejado sabiamente, administrado sabiamente os recursos que Deus lhe tem conferido? Você tem usado seus bens para a glória de Deus, para a manutenção da sua família, para ajudar outras pessoas? Ou você tem apenas acumulado para deleite, para conforto? Porque é isso que muitas pessoas estão buscando nesses dias. Compram o que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não amam. Você tem gastado indistintamente o seu dinheiro? Saiba que o dinheiro tem denunciado. O dinheiro nos denuncia. O dinheiro nos denuncia. Se a nossa mordomia é fiel ou não. Se somos bons mordomos, bons dispenseiros ou não. Eu queria rapidamente essa palavra desafiar você hoje. Se você tem tido dificuldade na sua vida financeira, a fazer um concerto com Deus. Porque daqui a pouco nós vamos ter uma palestra aqui que vai nos abençoar, nos dar direção. Mas se o coração não muda, conhecimento só nos condena. Se a gente não muda o nosso coração, porque muitas vezes não adianta pagar a dívida de alguém, você pode ir lá e quitar, ele continua fazendo dívida, ele está viciado, ele já tem uma performance totalmente maligna para aquilo, está escravo, ele precisa ser libertado. Então, em primeiro lugar, a gente tem que se arrepender, confessar e deixar. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, que o que encobre as suas transgressões não prospera, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, esta noite é a noite de concerto com Deus. Cada um que me ouve nesta noite, tomar uma decisão de se tornar fiel e sábio na gestão das suas finanças. Lá em 1 Coríntios 4:2 diz o seguinte: ora, além disso, o que se requer dos mordomos, dos dispenseiros, é que cada um deles sejam encontrados fiéis. Fiéis. Você é servo ou você é senhor do seu dinheiro?
Ele está a seu serviço ou você a serviço dele? Eu quero orar que essa breve reflexão possa produzir na sua vida, através da obra do Espírito Santo, uma mudança espiritual. O dinheiro denuncia quem nós somos. Quer saber o que as pessoas amam? É só fazer o que a CPI está fazendo ou o que as investigações fazem. Siga o curso do dinheiro. Porque onde está o tesouro, ali está o coração. Se você tem gastado dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz, ali você já instituiu um Deus. Se o seu recurso está sendo gasto, o santo recurso que Deus te deu, porque o dinheiro que Deus nos dá é bênção, é para multiplicar, é para abençoar, é para produzir transformação. Mas se você está usando ele apenas para um gozo pessoal, fazendo um culto a si mesmo, o dinheiro denuncia. Que as pessoas falam assim, olha, eu não dou porque eu estou ajudando os pobres. Siga o curso do dinheiro e saberá se o seu coração está lá. Eu não estou fazendo isso. O problema nunca foi o dinheiro, foi o amor a Ele, a má gestão, ou o próprio prostrar-se diante dEle. Vamos orar. Deus de amor e graça, eu coloco nossas vidas diante do Senhor. Eu e meus irmãos, meus amigos que me ouvem, todos nós, ó Deus, precisamos ter uma gestão sábia dos nossos recursos. Não queremos servir ao dinheiro, ó Deus, Ele nos serve. O Senhor tem nos dado para Ele ser uma bênção nas nossas mãos. O dinheiro, ó Deus, pode comprar ou pagar um bom plano de saúde, mas não tem capacidade de nos dar saúde. É o Senhor que faz isso. Pode, ó Deus, comprar um imóvel, mas um lar quem constrói é o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, Senhor. Pode construir uma grande muralha para proteger a cidade, mas se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela que vai estar lá. Então nós aprendemos que nós confiamos no Senhor. Ao Senhor nós servimos, ao Senhor nós adoramos. E os recursos nós usamos para a Tua glória e Teu louvor. Nos ajuda nisso, Deus. Perdoa-nos quando nós gerimos mal os nossos recursos. Santifica as nossas mãos, nossas mentes. Muda a disposição do nosso coração. E que nesta noite, aquilo que nós vamos receber agora, através da instrução desta palestra, através do Dr. Marcelo, que seja uma bênção para nos auxiliar como ferramenta, para se tem alguém aqui endividado, possa sair daqui, ó Deus, com a postura, mudar a sua vida e poder testemunhar e ajudar outros a saírem, Deus. Mas se tem aqui também bons gestores que possam melhorar ainda mais, para que o nome do Senhor seja glorificado, pessoas sejam abençoadas e a família seja protegida. Oramos em nome de Jesus. Amém.